Graça e paz. Essa é uma palavra para os trabalhadores. Aqueles que lutaram, trabalharam, semearam. Eu quero profetizar que 2021 é o ano da colheita abundante. Em tempos de escassez, em tempos de batalha e desafios, cremos que o Senhor tem um grande ano para a nossa vida. Para você e eu que trabalhamos e colhemos, tudo que nós queremos é ampliar a nossa colheita. E eu queria falar sobre ampliar a colheita através do princípio da honra. João 4,35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos, vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. 2021 está aí. Deus nos coloca em mais um ano, nos dá um grande privilégio. E quando começa um novo ano, Ele renova também as nossas esperanças de conquistas, os nossos sonhos. Deus renova suas misericórdias sobre nós. Alegremo-nos nisso, como igreja, como indivíduos, como discípulos, como seres humanos. Nós temos os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos alvos. Nós não trabalhamos, não vivemos sem meta, sem alvo. Somos como atletas, e a vida como uma pista de corrida. Paulo diz que ele corria nessa pista da vida para conquistar a sua coroa incorruptível, e ele corria não sem meta, para fazermos um grande ano, uma grande colheita, para que 2021 seja um ano sobrenatural e de colheitas sobrenaturais. Nós precisamos, primeiro, ampliar a nossa visão, erguer os olhos, como diz a palavra. O Senhor diz: erguei os vossos olhos. Oftalmos é a palavra, e não significa apenas olhos naturais, mas também olhos espirituais, ou entendimento espiritual das coisas que acontecem à nossa volta. Ver, no sentido de saber que é tempo de colher, pois os campos já estão brancos. Paulo orou pelos crentes em Éfeso e disse: para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os vossos olhos ou oftalmos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a grandeza do seu supremo poder para nós os que cremos, para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amado, quando ampliamos a nossa visão, as nossas conquistas também serão ampliadas. E Jesus está querendo ampliar a visão dos seus discípulos, ampliar a sua visão, a minha visão. Homens simples, pescadores de uma região paupérrima, nunca tinham saído de sua região, talvez nunca tivessem ido até Jerusalém, ou talvez não com aquela intensidade. E Jesus tinha planos para a vida daqueles homens. Ele tem planos para a sua vida, Ele tem planos para a sua história, Ele tem planos para a sua casa, Ele tem plano para os seus filhos. E o que falta? Sinta-se hoje motivado em Jesus, sinta-se impulsionado para voar, sinta-se impulsionado para conquistar. Você nasceu para voar em grandes alturas, não foi para viver ciscando o chão e olhando para baixo. Você nasceu para ser vencedor. Voe, conquiste. Segunda questão é que nós precisamos aprender que tudo tem suas leis, exigências, normas, regras, padrões que precisam ser respeitados. Quando Deus criou o mundo, Ele impôs normas, regras, princípios que todas as pessoas precisam respeitar. Os astros respeitam e obedecem à risca. Os animais respeitam a lua, as estrelas, o vento, o mar. Tudo está debaixo de princípios estabelecidos.
E princípios funcionam como chaves que abrem portas. Sem eles, as portas se fecham e nada acontece, nada funciona. Mas tem um animal que não respeita normas, regras e leis, ou pelo menos não tem uma boa relação com elas, o homem. E há princípios fundamentais para uma grande colheita, para uma conquista em toda e qualquer área da vida. O princípio da lei da semeadura, ou lei da colheita. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tem gente querendo colher santidade, mas semeia obras da carne, cumpre o desejo da carne, não semeia a oração, não semeia a leitura da palavra, não semeia a adoração, não semeia financeiramente e quer colher crescimento espiritual. Tem gente querendo colher, mas não semeia. Tem gente querendo colher aprovação em concurso, tem gente querendo passar no vestibular, tem gente que quer ter uma ótima prova no Enem, mas sequer está estudando e semeando para isso. Tem gente querendo colher promoção, aumento no trabalho, mas não faz nada além do normal, não tem iniciativa. Tem gente querendo colher prosperidade de Deus, mas não dizima, não oferta, não tem um coração liberal, não semeia dinheiro. Outra lei é a lei do princípio da honra. Romanos 13:17 diz: pagai o tributo a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Precisamos de sabedoria para prosperar, para conquistar os nossos sonhos. Precisamos respeitar e cumprir os princípios e leis que fazem funcionar todo o universo. Para as autoridades políticas, o tributo, o imposto. Para as autoridades, de modo geral, o respeito e a honra. E saiba, devemos honrar a Deus em tudo. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar a Deus em adoração, adorar em espírito e em verdade, adorar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, adorar a Deus com pontualidade, honrar os líderes espirituais que Deus colocou sobre a nossa vida. Se for uma autoridade que ministra, que preside sobre nós, que exerce liderança espiritual sobre a nossa vida, aí sim, precisamos atentar até mesmo para a dupla honra. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Não pactue, não compactue com comportamentos que desonrem autoridades, que desonrem pessoas. Não atraia maldição sobre a sua cabeça, não atraia maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa. Honre seu casamento, honre suas alianças, respeitando, cuidando, amando, sendo fiel em tudo. Fidelidade é honra. Êxodo 20, verso 12: honre seus pais, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Obedecer, sustentar, amar, cuidar. Honre a igreja na qual o Senhor te chamou para servir, na qual você está sendo alimentado, na qual você está sendo servido. Honre sua igreja. A semente de honra que a igreja requer é o amor. Assim como Jesus amou a sua igreja, nós também devemos amar a igreja. E quem ama, cuida. Hebreus 10, 25 diz: não abandonando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que vai se aproximando o dia do Senhor, ou aquele dia. Precisamos também, como princípio,
aprender a valorizar o bem mais precioso que temos, o tempo. Amados, não perca tempo. Não jogue fora o seu tempo. Use bem o tempo que Deus tem dado-nos nesses dias. Não dê seu tempo para as coisas que não vão te edificar, amizades que não vão te acrescentar, pessoas que não te abençoam, pessoas que não fazem bem para os seus ouvidos espirituais, pessoas que não ministram ao seu coração. Nada. Gente que não acrescenta nada, pelo contrário, vão te roubar tempo, vão te ensinar a desonrar pessoas, vão roubar a sua saúde espiritual, a sua vida com o Senhor. Salmo 90 diz: pois todos os nossos dias se passam, acabam-se os anos como um breve pensamento, tudo passa rapidamente, nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Outro princípio, cuidado com a procrastinação. Jesus está explicando para os discípulos acerca de uma outra colheita, e não a colheita de trigo ou cevada. A colheita acontecia no mês de abril, na Páscoa e até Pentecoste. Se Jesus falou que daqui a 4 meses seria a colheita, então ele estava falando disso, de uma colheita em dezembro, Hanukkah, não era tempo de colher, e os discípulos ficaram pensando sobre o que seria essa palavra, ou esse tempo de colher, ou esse ensinamento. O grande alerta de Jesus aqui é quanto à procrastinação, deixar para fazer depois o que precisa ser feito agora. Jesus estava falando de coisas espirituais, de salvação, as pessoas correndo o risco de perderem suas vidas, morrerem sem Jesus, irem ao inferno, perderem sua salvação, sem ter tido a oportunidade de falar do amor de Deus, de ouvir do amor de Deus. O reino de Deus tem pressa. Questões espirituais não devem ser deixadas para depois. Estamos iniciando o ano de 2021 e talvez lá no início de 2020 você prometeu orar mais, você prometeu jejuar, você prometeu ter vida com Deus, você prometeu pecar menos. Comece agora. Não deixe para resolver depois as questões espirituais. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. E eu profetizo, 2021 será o ano em que faremos aquilo que tem que ser feito logo. Somos naturalmente empurrados pela lei do menor esforço para fazermos aquilo que não é prioridade, deixarmos a prioridade para depois. Muitas coisas são importantes na nossa vida. Deus é a nossa prioridade. Muitas coisas são importantes na sua vida, mas Deus é a sua prioridade. Eu profetizo Deus como prioridade para a sua vida em 2021. E muitas vezes a gente tem um problema para resolver, uma situação desconfortável, e vai deixando para depois. Tem muita gente esperando que o gigante morra de velhice para não ter que enfrentá-lo. Você é um desses? Não deixe assuntos espirituais para depois. Nossa vida espiritual, a nossa decisão em seguir a Jesus, em pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, recomeçarmos, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. O apóstolo Tiago, escrevendo, diz: que dizeis vós, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Pois 2021 será o ano em que faremos o que precisa ser feito, mesmo que não seja aquilo que desejamos fazer. Jesus estava desafiando os discípulos a fazerem o que precisava ser feito, ainda que a seara fosse grande, os ceifeiros fossem poucos. Era mais trabalho, mais esforço, menos gente para fazer mais coisas, mas a obra precisava ser feita. Ainda que a gente não goste, é preciso fazer. É tempo de fazer discípulos.
Não podemos deixar que a nossa alma domine a nossa vida, pois ela quer descansar, ela quer ficar de boa, como dizem os meninos. Ela só vai nos puxar para a moleza, para o menor esforço. Não podemos ser dominados pelos desejos. Nossa carne vai nos puxar para as obras da carne, tudo contrário à vontade de Deus para as nossas vidas. E para concluir, creia, 2021 será muito melhor que 2020. Será um ano de grande colheita. Atente para a visão que Deus tem nos dado. Alinhe sua visão com a visão de Deus. Amplie sua visão. Deus quer ampliar a nossa visão acerca de quem somos e do que estamos nos tornando. Precisamos atentar para a nossa visão, ampliá-la, atentar para as normas, regras, leis, princípios estabelecidos por Deus, para que possamos fazer uma grande colheita. Remir o tempo, ganhar tempo, usar bem o tempo, investir o tempo que vai naquilo que vai dar resultado dentro da visão que Deus estabeleceu para a nossa vida. 2021, o ano da colheita sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Volte aos seus planos, volte aos seus projetos, refaça seus caminhos, refaça os seus passos, reveja os princípios, recomece, em nome de Jesus. Deus te abençoe.